Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo para FreeCAD. Dando prosseguimento aqui na peça, na torneira, a gente agora vai fazer a parte número 2, que é essa parte aqui do conjunto torneira. Ela vai ficar encaixada aqui, naquela rosca externa que nós fizemos. Será essa parte aqui, ó. Então, vamos começar com arquivo novo. Deixar a janela lado a lado. E nesse projeto aqui eu vou fazer diferente do que eu fiz no anterior. No anterior, basicamente, usei o Part Design. Mas eu achei que ficou muito pesado depois da inclusão das roscas. Depois de ter feito a fusão delas. Eu achei que ficou muito pesado. Tanto é que o vídeo, eu tenho que acelerar em algumas execuções que eu vou fazendo, porque ele demorou muito para fazer. E eu fiz um teste com o não Part Design, e eu achei que ficou mais leve, fazendo a fusão. Então, nós vamos utilizar agora uma técnica diferente. Eu já fiz essa peça aqui no Part Design e no Part, e ela ficou bem mais leve no Part. Ficou idêntica uma à outra, mas eu não sei, talvez seja uma questão de como o Part Design e o Part, eles vão elaborar a fusão das peças e o resultado final, de repente exige mais máquina. Minha máquina não é uma máquina forte, né? A proposta inclusive desses vídeos para iniciante no FreeCAD e é justamente você poder fazer modelagem sem uma máquina assim tão poderosa, né? Não que seja ruim ter uma máquina forte, o ideal é você ter mesmo, mas você pode começar a estudar, você pode começar a fazer algumas coisinhas com uma máquina não tão forte assim. Então, vamos começar. A gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro vamos fazer os sketches. Essa aqui é uma parte mais simples, mas primeiro vou fazer os sketches e os datum plane que a gente vai precisar, e depois a gente vai fazer a modelagem. Então vamos começar aqui. Vamos então criar um novo body. Esse body ele vai ter todas as referências, tanto os datum plane quanto os sketches. Então eu vou renomear esse sketch, esse body, aliás, como referência. E eu vou começar com os datum planes. Então eu já tenho a base, preciso de dois datum plane, um a 10 e outro a 14. Então venho aqui em Origin e vou habilitar o XY. Vou criar um datum plane e vou deixar ele a 10. Esse datum plane eu vou renomear para datum plane 10. Agora vou selecionar novamente XY plane e vou criar outro datum plane. E ele vai ficar a 14. Desabilito aqui. E vou renomear para datum plane 14. Então basicamente nós temos aqui as modelagens na altura de 10, na altura de 14. A altura de 9, ela vai ser a altura da rosca. A área da rosca ela vai ser de 9 milímetros, é uma rosca interna. Agora vamos criar os sketches. Primeiro começaremos com a base e vai ser um formato hexagonal. Vamos criar um sketch, XY plane. Vamos seguir essa forma aqui. Largura com 22 milímetros. Sketch 1.
Agora a gente vai duplicar esse sketch, vai copiar. Coloca aqui para dentro do body e renomeia para sketch 2. E esse sketch 2, ele vai estar anexado não ao X-Plane, mas ao Datum Plane 10. E agora vamos criar um segundo sketch, que é essa área circular aqui. Ela vai ter 12 milímetros de diâmetro e vai estar a 14 milímetros de altura. Então vamos criar um novo sketch. Não, seleciono o Datum Plane e aí cria um novo sketch. 12 milímetros. Ok, então nós temos aqui os três formatos. Só que eu não vou trabalhar com essa forma cheia. Eu vou pegar uma parte dela para poder trabalhar. Por que isso? Porque deu problema nos filets aqui. Então se eu trabalhar assim, eu vou ter problema no filet. Então o que nós vamos fazer? Deixa eu renomear esse daqui. Rotacionar. Ele vai ficar nessa posição, ok. Eu vou fazer então, como teste, eu vou selecionar o primeiro sketch. Vou fazer um loft. E o problema que eu tive com o filet está justamente aqui, ó. Então aqui são filets de 4 milímetros e na lateral filet de 2 milímetros. Então aqui eu consigo fazer tranquilo. Porém ele fica com esse resíduo aqui no meio, ó. E aí eu não consigo trabalhar mais. Se for aplicar aqui primeiro, ele vai ficar daí com essa forma aqui, ó. Então aqui é 4 milímetros. E aí eu não consigo aplicar o filet de 2 milímetros aqui. Olha, já dá erro. Então a única forma de eu fazer é fazendo por partes. Então vamos deletar aqui o filet e o loft. Então vamos aqui para o primeiro sketch. Esse sketch aqui eu vou deixar ele como uma referência para mim. E eu vou usar somente uma parte. Então agora vou criar clicar aqui no centro. Então é essa parte aqui que eu vou ter. Eu vou habilitar aqui os eixos, que daí fica mais fácil de visualizar. E vou fazer isso mesma coisa aqui no Sketch 2 também. E aqui também no Sketch 3 farei a mesma coisa. Então esse círculo aqui vai ficar como uma referência. E eu vou fazer um arco.
Ok, eu também vou precisar fazer um sketch de 9 milímetros aqui no centro. Ele vai ser uma referência também. Então vamos criar um novo sketch. Agora XZ-Plane. Nove milímetros. E eu vou renomear esse daqui como sketch underline 9 milímetros. Ok, então toda a parte de sketch e referência está pronta. Agora a gente vai começar a fazer a parte de modelagem. Vamos salvar. Essa aqui é a parte 2. Então vamos agora mudar o nosso workbench para part e vamos aplicar um loft. Então, diferente do part design, preciso selecionar o part design para gerar um additive loft. Aqui é só clicar no loft e aqui eu vou fazer a opção, né, as escolhas dos sketches que vão compor o loft. Então, sketch 1, sketch 2 e sketch 3. E tem que ficar na sequência. Então, ele não ficou sólido e ele ficou abaulado aqui, ele faz uma curvatura. Eu não preciso dessa curvatura. Então, eu vou desabilitar esses 3 por enquanto. E aqui no loft, selecionando ele aqui no data, tem a opção aqui, sólido, verdadeiro. E essa outra opção aqui também vou deixar como verdadeiro. Agora eu vou selecionar aqui a Edge e vou aplicar um Fillet. A lateral é 2 milímetros. Bom, agora a gente precisa fazer um array. Eu não consigo fazer um array desse Fillet, né, dessa parte aqui, usando o Part Design. Então eu vou precisar usar o Draft. O Draft tem uma opção aqui para fazer array. E é isso que eu vou fazer. Então, com o Fillet selecionado, eu venho aqui no Draft. Eu vou pedir 6 cópias. Vou pedir para dar um Reset Point. Vou deixar ele como fusão. Ok. Então, aqui ele não conseguia fusão. Então, eu volto aqui para o Part. Vou selecionar o Array que eu fiz lá no Draft. Aqui em Data, eu vou alterar uma opção. Essa opção aqui, ó. Vou pedir para ele fazer para ele expandir. Ó, então o que ele fez aqui, ó? Ele vai jogar todos os arrays que ele fez para mim. Então eu vou deletar esse array agora. E agora eu posso fazer uma operação booleana. Então esse cara aqui eu seleciono juntamente com os outros e venho aqui em Union. E aí sim, agora tem uma fusão perfeita. Aí vamos agora selecionar aqui as 6 edges. E agora eu vou aplicar o Fillet. Fillet lateral 4 milímetros de diâmetro. Ok. Vamos agora começar a fazer as perfurações. Então aqui a gente vai utilizar operação booleana também. Eu não vou selecionar uma face e fazer como a gente faz lá no Part Design. Aqui a gente vai fazer operação booleana. Então primeiro eu vou fazer essa perfuração aqui total. Então aqui eu tenho
diâmetro de 9,5. Então eu vou criar um cilindro. Eu vou deixar esse fillet aqui com transparência. Então esse cilindro ele vai ter, vamos aqui em data, então ele está com 10 milímetros de altura, eu vou querer que ele tenha 14, e o raio dele eu quero que ele seja 9,5 divididos por 2. Então seleciono o Fillet e seleciono o cilindro, e vou aqui na opção Cut. Crio mais um cilindro agora. E agora ele vai ter altura de 10, ele tem que encaixar no M20, então eu tenho que fazer ele com 18, para ele poder passar pelo menos 2 milímetros. Então eu vou fazer 18 divididos por 2. Seleciono o Cut primeiro, cilindro depois e venho aqui. Internamente nós temos dois fillets com raio de 1. Ó, ele perde a transparência porque ele perdeu aqui, ele ganhou outro nome. Então ele perdeu aquelas características. Estamos aqui, colocamos 50%. Agora a gente vai fazer a criação da rosca. Só vamos no arquivo. Vamos agora aqui no Workbench Fasteners. Vamos selecionar essa rosca. E vamos colocar as características. Então não é uma M6, ela vai ser customizada. Ela vai ter 20. E altura de 9 milímetros. Com ela selecionada, eu vou selecionar eu preciso selecionar essa parte aqui, ó, para ela poder encostar. Então, vamos deixar no Wireframe. Seleciono essa daqui também. E a gente usa essa opção aqui, ó. Eu vou pedir para inverter. Não, tá errado. É nessa parte de baixo aqui, não lá em cima. Então voltamos aqui ao modo Flatlines. Eu vou pedir agora para que apareça a rosca e não tenha apenas uma representação. Eu acho que eu vou precisar aumentar um pouco mais aqui também, ó. Então 9, eu vou colocar 10. Isso, que ele vai passar. Ok, voltamos agora lá para o Part. Então com o Fillet 2 selecionado e a rosca criada, a gente vem aqui e vai criar um Cut. E a peça ficou criada. Então, assim, eu achei bem mais leve de trabalhar do que com o Part Design. Principalmente no tocante ao tempo de gerar a operação booleana e depois o manuseio dele.
É claro que por se tornar uma operação booleana com tantos detalhes, ela vai pesar. Mas estava pesando bem mais fazendo pelo Part Design do que por aqui. Eu espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.